Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia. E eu quero aqui, nesse momento, também parabenizar o nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, pastor Jorge Branco de Gouveia, toda a sua família, pastora Simone, pastora Flávia, pastora Simone, que é a esposa do pastor Josué, e pastora Flávia, que é a esposa do pastor Jorge Branco. Pelos 57 anos do Ministério Vila Nova, estamos aí saindo agora de 30 dias de festas, dias consecutivos, por esse momento especial no Ministério Vila Nova. Então eu quero aqui o programa A Igreja Quer Saber, juntamente com meus companheiros, pastor Edmar e pastor Marcel, agradecer a Deus pela vida do pastor Jorge, que é um dos fundadores do ministério, está aí firme até hoje conosco, nos aconselhando, ao nosso pastor presidente, pastor Josué, que com esmero e dedicação tem levado esse ministério com muita graciosidade na presença de Deus. Então, parabéns, Ministério Vila Nova, pelos seus 57 anos. E o nosso programa está no ar, fique ligadinho, porque nós vamos voltar com o tema o amor, que nós falamos no programa passado. Nós vamos falar sobre o amor e vamos trazer umas novidades para você aqui hoje. Fique ligadinho que nós já voltamos. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa e mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus queridos companheiros, pastor Edmar Oliveira, pastor Marcel. É uma alegria para nós termos vocês aqui novamente. Obrigado, pastor Fabiano, mais uma vez. Estou feliz por estar aqui, grato pelo convite e creio que nós estamos aqui exatamente para poder contribuir, poder somar um pouco mais nesses debates. Sou grato também a todo o nosso ministério que me dá esse apoio, e a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado. Amém. Pastor Edmar. Eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez nessa oportunidade, junto com os irmãos, pastor Marcel Rocha, pastor Fabiano, de fazer parte do Ministério Vila Nova. Aqui a CT Jesus, aqui eu fui batizado lá no tanque batismal da sede. Então todo o meu ministério foi construído em Vila Nova. Então eu quero parabenizar o Ministério de Vila Nova pelos 57 anos e essa oportunidade de estar aqui junto com vocês fazendo esse programa. Muito bem. Eu quero ler um texto aqui da carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Muito bem, nós vamos retornar aqui, pastor Marcel, sobre esse tema tão importante e essencial para a vida de qualquer pessoa. Pastor Edmar, uma pessoa pode dizer que não crê em Deus, se declarar um ateu. Uma pessoa pode não ter família. Uma pessoa pode fazer qualquer declaração que ele possa, de um estilo de vida que ele possa ter. Mas essa pessoa nunca vai conseguir viver sem ser amada e vai amar alguém, de alguma forma ele vai amar alguma pessoa. Então o amor, ele é presente na vida das pessoas, ele é uma forma, inclusive, de sobrevivência para o ser humano, não é, pastor Marcelo? Uhum. Na verdade, o pastor Fabiano, nós entendemos que essa questão do amor, como nós estamos aqui agora frisando, todas as pessoas dizem que amam, uns aos outros, e todas as pessoas também querem ser amadas. Então, e alguns existencialistas, que é um pensamento muito mais distante da ideia da essência, distante de Deus, os existencialistas, eles creem que um homem nasce com essa coisa de amar, do amor, que é exatamente a questão do relacionamento. E isso é tão confuso que eu digo que uma das maiores problemáticas no meio da humanidade é compreender exatamente toda essa questão. O que é essa questão o que é o amor, afinal de contas? Porque se nós formos analisarmos, entendeu, dentro da visão mais macro da coisa, das religiões, todas as religiões, querendo ou não, ainda cometendo alguns absurdos, elas pregam o amor, Sim. Pode ver, você pode para qualquer um, tudo é o amor. Então o amor sempre está sobrepujando a tudo isso aí. Pastor Marcelo, você me fez lembrar um negócio interessante aqui. Eclesiastes capítulo 9
fala algo muito importante sobre a questão dos acontecimentos com as pessoas. Em uma certa ocasião, eu, muito jovem ainda, fiquei meio revoltado, sabe? Eu contava esse testemunho. Fiquei revoltado e dizia para Deus: Senhor, mas como é que o Senhor permite uma pessoa que veio uma moça que veio de uma seita, ela converteu, e nós, os jovens daquela época, muito jovem mesmo da época, nós cuidamos daquela jovem, ela veio de uma seita, aquela Rosa Cruz, converteu, estava firme com Deus, já estava envolvida no trabalho, a gente tinha um amor muito grande pelaquela moça, todos os jovens da igreja, é um amor, esse amor aí, de compaixão, de querer o bem, que a família dela fosse transformada. E um certo dia, ela sofreu um acidente de carro, né? O nome dela era Vanessa. E ela sofreu um acidente. E foi um acidente tão cruel, tão... Assim, um carro pegou ela o carro estava em alta velocidade, ela jogou ela assim muitos metros, eu não sei precisar quantos, rasgou a roupa dela numa cerca que havia, e ela se quebrou toda, né? E eu fiquei revoltado, como eu disse, muito jovem, né? E dizia para Deus. E aí eu aprendi que todas as vezes que eu tivesse dessa forma, eu deveria ir para a Bíblia. Fui para a Bíblia. E naquele dia, Deus foi tão misericordioso que eu peguei a Bíblia assim, você tem que abrir a Bíblia de alguma forma, né? Então eu abri. Quando eu abri, eu me deparei com o texto de Eclesiastes 9. E o texto diz que todas as coisas acontecem a todos de igual modo. Ao bom, ao mal, ao que sacrifica, ao que não sacrifica, e aí sucessivamente. Dizendo que os acontecimentos da vida são causas e efeitos que todos nós, seres humanos, dependendo do seu credo religioso, se você serve a Deus ou se não serve a Deus, vai acontecer. Porque isso é casual, né? E estar vivendo aqui é um ciclo consequência, da vida, né? É o ciclo da vida. Só que o escritor fala assim, olha, no final do primeiro versículo, ou do segundo, se não me falha a memória, que o homem não conhece nem o amor e nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Perfeito. Olha que interessante. Perfeitamente. Isso leva ao pensamento que você acabou de dizer. Isso é tão confuso, se você for analisar, pastor Fabiano, diante não da filosofia, mas da teologia mesmo, você vê que a maioria dos teólogos, eles fazem a classificação do amor, né? O amor ágape, o amor filéu, o amor eros. Na verdade, a Bíblia não tem isso. Então, se você for olhar no Antigo Testamento, não existe essa classificação. Ela parte a partir do momento do Novo Testamento. E principalmente quando vem com a visão já de apóstolo Paulo, que tinha algumas influências filosóficas. A gente não pode negar isso, né? Então, o homem, isso como o senhor falou, ele se perde nesse conceito. Esse é o ponto. Aí chega ao ponto de querer fazer algumas coisas pontuais. Não, existe esse amor que é esse, existe esse amor que é esse, existe esse amor que é esse, e esse. Então, quer dizer, para tentar trazer para uma compreensão nossa. Mas se nós formos observar, nós observamos que o amor mesmo que está expressado aqui dentro da palavra de Deus, né, sem esse laboratório do homem, é um amor simples, de Deus para com o homem, do homem para com o irmão. Pontual, não tem o que discutir sobre essas questões. O que acontece? Se você for observar, então, de uma forma geral, então nós vamos entender o seguinte: é uma necessidade da humanidade, ou seja, o amor. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus estabeleceu, tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que está sendo ensinado, é necessidade para nós. Recebendo e dando. Isso, exatamente. Então, quer dizer, nós temos todos a necessidade de amar. Agora, esse amor, é claro que quando a gente fala da necessidade humana de amar, vai envolver marido e mulher, vai envolver pai e filho, vai envolver irmãos e irmãs. Então, de uma forma geral. Com maior e menor intensidade. Com maior e menor intensidade. Tem que amar. Tem que amar. Essa questão que o pastor Marcel colocou, e aí a gente precisa verdadeiramente entender algumas coisas, né? Eu vejo assim, essa classificação teológica e toda a teologia sistemática defende isso, os teólogos defendem isso com veemência, né? Eu acredito que todos nós aqui também estamos classificados nesse grupo aí de teólogos, mas nós precisamos pensar sobre isso, então somos uma mente pensante. E se você começa a pensar assim, o amor de Deus, lá coloca amor filéu,
amor eros. Há uma influência grega filosófica nesse pensamento. Né? Vem lá do amor eros, a deusa do amor. Né? Amor filéu, do mesmo conceito lá. Então, há esse pensamento, essa influência, pastor Edmar, grega, filosófica nessa ideia. Agora, o que nós precisamos colocar, e eu gosto de colocar isso, eu gosto de colocar, é que eros, que a maioria, e eu já vi pessoas defender isso com grande ênfase, até mesmo entra-se na questão da relação sexual, da questão da paixão, do casal e tudo mais. Né? Essas coisas podem acontecer sem amor. Né? Amor filéu, amor de irmãos. Isso também é relativo. Uma pessoa pode amar uma pessoa, e isso também no casamento, com muita intensidade. Uma coisinha que aconteceu, odeia talvez com a mesma intensidade, ou pior ainda, aquela mesma pessoa. No entendimento que é razoável, né, o entendimento que é mais razoável é o amor de Deus, que vem dele para nós e de nós se espalha entre os irmãos. Esse é o verdadeiro amor. Com esse amor, pastor Edmar, vai ser possível amar o meu irmão carnal, físico, consanguíneo, e vai ser possível amar o pastor Edmar, o pastor Marcel, que não tem relação sanguínea comigo. E o amor entre eu e minha esposa. E a gente até acredita, muitas pessoas acreditam, melhor dizendo, não a gente, melhor dizendo, que o amor mais verdadeiro, eu já vi pessoas dizerem isso, é o amor de pai para filho. Mas você vê muitos pais e filhos não tendo esse amor dessa forma. Né? Nós vamos continuar nesse assunto aí, nessa classificação no próximo bloco. Fica ligadinho aí, porque daqui a pouquinho Marcel e Edmar vai falar sobre esse assunto. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, A Igreja Quer Saber. E hoje nós estamos tratando sobre o amor. Terminemos o primeiro bloco falando exatamente sobre a classificação teológica do amor. Amor eros, amor filéu e amor ágape. E colocamos aqui o nosso entendimento a respeito desse assunto. Então, pastor Edmar, toda a influência que havia na ocasião, a questão contextual, a gente percebe, é claro e é evidente que isso aconteceu na época dos apóstolos, pastor Marcelo, quando eles estão escrevendo. Eu sempre digo, quando Jesus fala através de João, que o próprio Jesus revela o Apocalipse para João, ele usa as situações da época para explicar aquilo que seria espalhado entre os cristãos. E aqui não é diferente. Quando fala do amor e a sintonia de época, de pensamento também foi colocada para os teólogos classificarem o amor assim, né, pastor Edmar? Sim, o que nós precisamos entender? Às vezes nós queremos criar uma ideia muito exclusivista, né? E às vezes no sentido de até ser um pouco mais fechado. Mas nós precisamos entender que, primeiro, os autores bíblicos, principalmente do Novo Testamento, eles escrevem tendo como base de linguagem e compreensão a língua grega. E a língua grega, ela é fundamentada das filosofias dos grandes homens, pensadores da época. Aí vai vai Sócrates, vai Platão, né, e tantos outros homens que pensavam e davam sentido à vida. Então, para que eles pudessem escrever e trazer uma compreensão
daquilo que era o cristianismo, também em sua essência, eles precisaram de uma certa forma também passar por esses homens, por esses conhecedores. Por quê? Porque a Bíblia tem o seu quê de filosofia, mas a essência maior é Cristo. Então, para essa organização, isso foi necessário. Por isso que nós falamos de amor filéu, amor ágape, amor storge, tudo isso bebe em qual fonte? Na fonte grega. E qual é a origem dessa fonte? Quem foram os homens que falaram a respeito disso? Então, isso é muito claro. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos compreender, esse amor que vem diretamente de quem? Vem de Deus. É um amor que é um amor universal. É um amor que abrange e que abraça todos esse amor. Se entendermos esse princípio de amor de uma forma mais prática, mais simples, todas as demais coisas serão abraçadas. É o que nós estamos querendo dizer aqui, né? Às vezes a gente quer teologizar demais ou filosofar demais, e talvez nisso a gente acaba perdendo talvez o ideal maior do que é realmente o amor. Dentre todas essas questões que nós temos aí, eu me lembro até que você passou para nós uma mensagem onde um dos nossos ouvintes dizia o seguinte, até a mesma questão, de que as pessoas primeiramente leem os livros e depois buscam razões dentro da Bíblia. Mas o princípio tem que ser o contrário. Primeiramente nós temos que buscar na Bíblia os fundamentos, né, as convicções, e depois sim buscar os livros como subsídios, como ajuda. E as pessoas estão fazendo totalmente o contrário. Então, se a minha Bíblia, se a palavra de Deus está dizendo que o amor, ele é necessário, e não define aqui para nós se ele é filéu, se ele é storge, se ele é ágape, mas ele é amor de Deus, então eu preciso amar. Uma vez entendendo isso, tendo que o amor é a essência que vem da parte de Deus, eu conseguirei alcançar todas as instâncias da minha vida e com todas as pessoas que eu me relaciono. Aí é muito interessante que essa fala, Paulo gosta de colocar isso, né? A gente não pode se perder nas filosofias. A gente não pode se perder nas vãs filosofias, para a gente não perder a essência. E se a gente ficar falando, storge, filéu, ágape e etc., a gente não aprende sobre o amor. A minha esposa disse algo esses dias no encontro de casais, a gente estava falando, que muitas vezes a gente ama de boca, falar eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas isso não se converge na prática. É aí que está o problema, né? Aí é que está o problema. Na compreensão, no respeito. O que eu acho muito interessante é o seguinte, quando nós estamos conversando sobre esse assunto, sobre esse amor, essas questões, para você ver a prolixidade da coisa. Não é tão simples, não tem que ser realista. Porque às vezes não parecemos até assim hipócritas, né? Sim. Em algumas colocações nossas. Se nós observarmos, se a gente for conversar, uma pessoa nova que vai se converter, aí você vai dizer para ela, você tem que amar mais. Você tem que amar mais, porque Deus te amou. Você não vai chegar, não, vem cá, eu quero explicar o seguinte. Primeiro eu vou explicar o tipo de amor, para tu compreender. O amor ágape, o amor filé, o amor... Quer dizer, ela não vai conseguir entender tudo isso para aprender a amar. Olha só que coisa mais interessante. Aí, quando eu vejo um dos escribas chegando para Jesus e falando assim, aqui, eu quero usar essa passagem aqui para a gente frisar muito bem o que nós estamos falando. Mateus 22, é uma passagem bastante conhecida, 22, 34. Fala assim, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, entendeu? Da lei, experimentando Jesus, ele perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus respondeu-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Ele cita exatamente Deuteronômio 6:5. Olha onde ele foi buscar. Entendeu? Onde ele foi buscar. O intérprete da lei não estava compreendendo muito bem isso aqui ainda. Mas este é o grande primeiro mandamento. Isso você conhece, que dizer, entende dessa forma. Isso você conhece. Mas o segundo é semelhante a este. Não é igual a este. É semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso ele vai buscar lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus faz uma hermenêutica aí e traz a consciência o seguinte. Ele não falou, olha, primeiramente nós temos que amar o amor ágape, depois o amor filéu, depois o amor não, ele falou assim, olha, irmão, amor. Tudo se resume nisso. Ama a Deus sobre todas as coisas, porque quando tu ama a Deus, aqui nós estávamos conversando, pastor Fabiano, vem de cima. E aí? O teu próximo tu estende. Ponto.
quando Pedro nega Jesus, que Pedro negou Jesus, Sim. isso aí é bíblico, não sei o que eu estou dizendo. Jesus depois o encontra e faz 3 perguntas para eles, fundamental. Que perguntas são essas? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E tu Tu me me amas? amas. Eu já vi pessoas pegando esses 3 tipos de amor e fazendo essa tricotomia. Esse é o primeiro amor, esse é o segundo amor, e esse... Não é isso. É amor. Jesus, na verdade, estava restaurando Pedro. Pedro. Entendeu? Para dizer, Pedro, eu te amo independente daquilo que eu já sabia. Jesus amou Maria Madalena não por quem Maria Madalena era. Ele amou por quem ele é. Jesus nos ama por quem ele é, não por quem nós somos. Então, isso é muito interessante. Até porque é tão interessante quando você fala sobre isso. Se for, nós não somos merecedores do amor, Então, mas ainda assim... Esse amor, pastor, ele é muito confuso na cabeça dos teólogos, dos filósofos. E uma coisa simples que nós temos que passar para as pessoas simples. É isso que nós precisamos aqui, Não é? desmistificar. Exatamente. Essa teoria. É a praticidade, A praticidade. do amor. Isso Não, gera né? até uma polêmica do outro lado, eu tenho certeza que gera. Gera. Mas eu estou tranquilo com essa questão. É a praticidade Né? do amor. É essa questão que a gente sistematiza demais a vida. É. Sistematiza, em todos os sentidos, a gente quer pontuar em algumas situações, mas a gente pode ser mais prático, né? A gente pode ser mais direto, porque o que acontece quando de repente eu estou abraçando meu filho, eu estou falando, eu estou abraçando meu filho aqui porque é esse tipo de amor, estou abraçando agora, mas não, agora é, não, você não pensa assim, você apenas vive, é a questão da vida que nós estávamos falando mais cedo, pastor Marcelo, Perfeito, que a vida ela é complexa, mas ela precisa ser vivida e a gente vai aprendendo ao longo. Se nós tivermos Deus como o princípio da vida e Ele também é o princípio do amor, e a gente exerce esse amor da maneira que a Bíblia nos orienta, ou seja, não importa se ele é eros, não se importa se ele é storge, não importa se ele é filos, ele é amor que vem de Deus, e nós vamos exercer esse amor com cada pessoa dentro da condição e do momento que nós estamos vivendo. E pegar, né, os princípios ali que Paulo coloca. Sim. O amor, nós já falamos no primeiro programa, né? É sofredor, ele não é ciumento, ele não se ufana, não ensoberbece. Se a gente conseguir aplicar, Jesus resumiu tudo nisso, no amor. Ele próprio, o que ele fez? Chega lá uma mulher prostituta, levado por aqueles que defendiam a lei, dizer, ó, seguinte, nós pegamos essa mulher aqui na prostituição. E naquela época, era um pecado terrível. A mulher era apedrejada mesmo, morria na praça pública, né? Aquele crime gravíssimo, né? Que naquela época era uma pena máxima. A pessoa não tinha direito nem se defender, evidentemente. Jesus, como advogado dela, falou assim, não, então é o seguinte, já que vocês estão imputando a ela esse como pecado grave demais, não está levando em consideração a vida, então quem não tiver pecado, Atire a primeira pedra. mata. Né? Mata. Que ele estava aplicando o amor ali, a essência do amor, simplificando aquilo ali. A gente Ele não foi discursar primeiro, não foi né? discursar. Não foi, é verdade. E aliás, de uma simplicidade intensa, né? Porque o escritor sagrado, quando ele fala, diz que ele voltou a escrever na areia, assim, deixou eles raciocinarem lá, aplicando o amor. A gente muitas vezes quer fazer uma explanação que, às vezes, pastor Marcelo, você colocou muito bem colocado. A gente quer pegar lá os 3 palavras de Jesus, né, as 3 frases dele, que era uma frase só repetida 3 vezes, e quer colocar palavras no texto. Complicar aquilo que é simples, né? Isso. Entendimento. Se eu posso complicar, por que eu vou facilitar? Mas, na realidade, a nossa intenção nesse programa não é nem, como o pastor Marcelo disse, criar polêmica, mas sim demonstrar que o amor é que vai mudar a situação. O amor é que vai fazer com que as pessoas vivam a vida abundante, né, que a Bíblia nos declara, que nós podemos ter a vida Isso é tão abundante. interessante quando nós estamos fazendo esse programa e falando sobre esse assunto. É muito importante que o nosso ouvinte entenda o seguinte: nós não estamos desfazendo da teologia, não é essa a questão. Mas nós sabemos que a teologia é uma tentativa humana de querer mostrar as verdades bíblicas. Claro. E, acima de tudo, nós precisamos compreender que a teologia, enquanto sistemática, né, em muitas circunstâncias, ela quer minuciar e, às vezes, isso se torna ela mais complexa. O que nós estamos falando é em termos de praticidade. No dia a dia, você não vai andar com um livro de teologia aberto
para você poder ter algumas atitudes. Perfeito. Pensar que amor que eu vou aplicar aqui agora. Exatamente. Esquece. Né? Em termos de estudo, de compreensão, sim, mas sempre o princípio é bíblico. E o princípio bíblico nos leva sempre o quê? A viver 3 questões que são práticas para que a gente entenda a essência maior da vontade de Deus. Orar, ler a Bíblia, né? E ter uma vida consagrada, viver uma vida de santidade. Se nós fazermos isso, nós vamos conseguir compreender qual é a vontade de Deus. A teologia tem um lugar nisso? Tem. Mas o princípio, querido, é sempre o quê? Orar e ler a palavra do Senhor. Se isso fizermos, conseguiremos alcançar o objetivo maior de Deus. Pastor Marcelo, nós estamos encerrando, mas se nós pegarmos ali Romanos 13, eu gosto de falar sobre isso, Paulo fala algo interessante, fala assim, revestivos de Jesus Cristo. É a nossa capa. É a nossa capa. E aí o amor está inserido. É a capa da nossa alma. É verdade. Gente, muito bom falar sobre esse assunto. Eu espero que tenham sido edificados na palavra de Deus, que o amor seja um estilo de vida. O pastor Marcelo falou isso, pastor Edmar, e eu quero repetir as palavras deles, que o amor seja um estilo de vida em todo o tempo, para que as pessoas possam desejar se parecer com Cristo através de nós. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa, a Igreja Quer Saber. O nosso telefone está aí. Se você quiser mandar uma mensagem, envie para nós, sugerir temas. Talvez você quer que seja discutido algum tema que nós temos o prazer de atender. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, a Igreja Quer Saber.